Agora, Primo, falando em eleições, Uhum. quem que você vai votar, hein? Você pode abrir aqui? Eu não parei para estudar ainda e não vi os candidatos, né. Eu não sou de esquerda, isso eu posso dizer, né, e eu preciso ver o que que vai ter de opção ali, né, mas Ver os projetos. sim, os Agora, projetos a vão. gente tem duas opções, Primo. Uhum, É o Bolsonaro ou o Lula, né? Pelo uhum, menos é o que as pesquisas falam. O uhum. que você enxerga se o Lula ganhar, como é que fica o mercado dos investimentos, Aham. a economia num todo, e o Bolsonaro? Então, eu já dei uma olhada em históricos anteriores, em que, tipo assim, quando a Dil qual foi a mudança no cenário, nos investimentos e tal, quando a Dilma entrou, quando o Lula entrou e tal. E assim, o Bolsonaro, ele pegou uma bucha do caramba, que logo que ele começou veio a pandemia, né, isso aí queimou Não, o todos os governo dele planos pegou só dele, né. problema, né? É, É sim, pandemia, depois veio a é, guerra. é. E só deixar uma ressalva aqui, né, eu tenho críticas pra caramba com relação a ele. Eu não sou um cara que, é ele e Deus, sabe? Não, eu tenho Sim. crítica. Mas entre eles dois, eu iria no Bolsonaro, sem dúvida, hoje. Mas já houve muita mudança com relação ao mundo dos investimentos, conforme a Dilma entrou, depois como é que chama o Michel outro? Temer. O Michel Temer entrou e tal. Então, eu não consigo traçar um cenário. O que eu penso, tá? E eu não sou formado em economia, não tenho nada disso. É que eu acredito que o Lula entrando vai ser mais difícil pegar investidores de fora para investir aqui no Brasil. E isso pode gerar uma mudança muito drástica, né? Mas é um mundo meio incerto isso, né? Eu tô esperando agora que a pandemia realmente acabou, que agora que daria pra gente ter um panorama real de como vai ser o governo, como que vai ser tô esquecendo os nomes do ministro da o Guedes, né? O que que ele vai fazer e tal. Eu estava bem esperançoso de que haveria mudanças com a entrada dele na política. Só que aí veio a porcaria da pandemia e Ele teve que ferrou com trabalhar em tudo. volta da pandemia. Inclusive, Sim. muitas pessoas, às vezes, que são aqueles torcedores fiéis e de esquerda, eles falam, não, porque o Lula melhorou a vida do pobre, vai não sei o quê. Mas se a gente olhar por um lado, né, até o governo do Bolsonaro, Uhum, ele fez o auxílio emergencial, o uhum, pobre foi atendido de alguma forma na pandemia, não sei quantos milhões de pessoas nem tinham conta bancária, começaram a ter conta bancária. uhum. Então é aquele negócio, a gente não pode ser radical nem para um lado, nem para o É, outro, sim. né? E aí sim a gente começa a entender. Você não pode ser cego também, Sim, né? e eu acho que Porque é às vezes o cara te dá desculpa. alguns benefícios, mas também meio que detona Sim. o país de outro lado, né? Eu acho que é muito importante hoje a gente seguir os candidatos e para ver direto da fonte. O Porque a projeto, mídia né? é uma corrupção absurda, né? É muita enganação, muita fake news, é muita distorção. Eu já peguei cada coisa distorcida, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei num site super grande, eu não lembro as datas, mas era alguma coisa assim. Logo com a entrada do Bolsonaro, o nível de educação caiu 30%, sei lá. Aí essa é a chamada. A maioria das pessoas não lê o artigo, só vê a chamada. Aí quando você vai ver lá, os dados eram tipo de 2017, que ele nem tava, sabe? Então é muito manipulado, né? Eu volto a dizer, eu não sou fã de carteirinha de Bolsonaro, não sou do Lula também. Eu vou ter que analisar os candidatos, vamos ver. Só que o pessoal é muito fraco, né? Uma coisa que eu paguei um pau pro Bolsonaro. O bicho fez um marketing da hora no YouTube, no Instagram, naquela época. Agora, cadê os outros candidatos? Os caras é muito lerdo, meu. Tipo, daqui a pouco, tá, você não sabe nem o nome de ninguém, né? Tipo, pô, O você pega outro aí. desistiu. Não, você pega uma Marina Silva. A mulher só aparece do nada, tipo, você não sabe nada dela. De repente ela aparece como candidata. E nisso o Bolsonaro foi muito inteligente, porque ele fez das Não, ele é redes persistente. sociais. Isso o Bolsonaro é. Sim, é. Ele é persistente. Eu não tenho nada pra falar do Bolsonaro, porque eu fui Hum. muito bem recebida. Quando eu entrevistei o Bolsonaro, eu percebi que ele é uma pessoa simples. Inclusive, tinha várias biques dessa aqui na mesa. É, E isso é tudo muito da mais, hora, ele né? usa mesmo. Não é O que ele reloginho. o relógio dele é aqueles Cássio. É. Porque eu acho que o Bolsonaro é um cara raiz. Então, ele usa aquele Uhum. reloginho. Mas, o que eu acho errado? E eu vou falar aqui minha opinião. Nós vivemos em um país capitalista. E não só nós. O mundo inteiro, o capitalismo funcionou. O que eu acho errado é aquela pessoa que prega o socialismo, mas ela vai lá para Paris, não importa se você quiser gastar o seu dinheiro, 125 mil numa suíte, o dinheiro é seu. Mas Uhum. não prega o socialismo se você vai lá em Paris e compra lá, vou ficar na suíte de 125 mil. Porque isso é uma hipocrisia. E você vive Sim. do capitalismo das pessoas que te sustentam. Uhum. Então, vamos parar com isso, porque isso é chato. Ô, primo, isso é É. muito chato. Então, cada um quer gastar o seu dinheiro? Gasta. A gente aqui Uhum. fala o seguinte, gasta. Mas não vem ser
mentiroso, porque isso é ser mentiroso. Sim. E falar assim, ah, não, eu sou a favor, lá, e depois você vai lá com o dinheiro do capitalista da pessoa que pagou tuas contas, né? Então, Sim, sim. é só isso.